Obrigado, Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, que mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel e não desiste de nós. Continue falando ao nosso coração, os nossos ouvidos espirituais estão abertos. Nós queremos receber tudo que vem de Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus pela presença dEle. Eu tenho convicção de que o Senhor já está falando e vai permanecer falando ao nosso coração. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim: pare de fugir. Eita. Olha para outra e diga assim: pare de fugir. Talvez você está pensando, pastor, que é isso? O Ice está aqui, alguma coisa assim? Não, calma aí, gente. Deixa eu começar com uma história, uma ilustração. Um jovem, cujos pais eram excelentes pais e davam tudo para ele. Certa vez, simplesmente disse para si mesmo: vou fugir de casa. Não aguento mais estar debaixo do mesmo teto com os meus pais. Ele pegou uma mochila, colocou suas roupas, pegou um pouco de dinheiro e decidiu fugir. Seus pais de repente perceberam a sua ausência e ficaram desesperados. Espalharam muitas fotos nas cidades ao redor, procurando pelo seu filho. E esse jovem começou a viver sua vida, até que em um dado momento, aquilo que parecia que estava dando certo começou a dar errado. O dinheiro começou a faltar. Ele começou a perceber que não tinha lugar para ficar. E até que, quando chegou em uma certa cidade, ele viu a sua foto. E na sua foto havia um pedido: filho, volta para casa. Nós estamos esperando por você. Por que eu estou falando isso? Porque quantos de nós talvez não estejamos agindo como esse filho? E o pior de tudo é que nós estamos fugindo de Deus. Não, pastor, que é isso? Eu fugir de Deus? Eu correr dele? Talvez você está fugindo do chamado. Talvez você está fugindo da missão que Ele te deu. Talvez você está fugindo da correção. Talvez você está fugindo das mudanças que Ele deseja realizar na sua vida. E hoje, eu quero que eu e você entendamos que não tem como fugirmos do Senhor. Independente de para onde nós decidamos ir. Quando a Bíblia fala no Salmo de número 139, a partir do versículo 7, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá.
Mesmo que eu diga, as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Em outras palavras, Deus vai sempre te encontrar. Não adianta tentar fugir. Hoje eu quero falar de um homem que tentou fugir. Tentou fugir do seu chamado, tentou fugir de um direcionamento que Deus lhe tinha dado. No início parecia que ia dar tudo certo, até que ele viu que tudo estava dando errado. Talvez você conheça a história de Jonas, alguém que foi escolhido por Deus para trazer uma mensagem. A Bíblia vai nos mostrar em Jonas capítulo 1, versículo 1, que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, indo para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Talvez você leia essa história e se pergunte: como é que pode um homem de Deus, um profeta, a sua história está na Bíblia, por que ele fugiu? Trazendo um pouco do contexto histórico, de tudo que Jonas estava vendo diante de si. Nínive era a capital da Síria, e a Síria era uma nação muito violenta, homens sanguinários que matavam os seus inimigos de uma forma trágica, faziam coisas cruéis, que aos olhos de Jonas, aquele povo não merecia o perdão de Deus. Mas Jonas tinha se esquecido de uma coisa: Deus tinha dado uma ordem. Deus não queria a sua opinião a respeito do assunto. Existem muitas pessoas que têm fugido de Deus, porque não querem acatar as ordens que Deus lhes deu, porque acham que a sua opinião é que vale. Ló, a mulher dele, sua casa, quando saíram de Sodoma, de Gomorra, receberam um direcionamento de Deus. E o direcionamento foi: vocês têm que ir em frente, vocês não podem olhar para trás, porque se vocês olharem para trás, vão virar uma estátua de sal. A mulher de Ló olhou, e a gente sabe o que aconteceu com ela.
Deus nos dá direcionamentos e cabe a mim e a você simplesmente fazermos uma coisa: obedecermos. E não é falar para Deus e trazer a nossa opinião ou nossas justificativas. Como existiam no coração de Jonas: esse povo não merece. E aprenda uma coisa: simplesmente obedeça. E eu não sei se até hoje você que está aqui ou você que está nos acompanhando online está fugindo de Deus. Talvez Deus te dê uma ordem, talvez Deus trouxe para você uma direção e até o dia de hoje você ainda não obedeceu. Eu quero trazer 3 lições que nós vamos aprender com Jonas a obedecermos ao Senhor, independente da circunstância, mas entendendo apenas uma coisa: nós queremos estar no centro da vontade de Deus. Nós queremos viver o propósito que Ele tem para a nossa vida. Por isso que a nossa escolha tem que ser a de parar de fugir. Sabe por quê? Porque não adianta fugir. Um dia Deus nos encontra. Hoje é o dia de permanecermos. Hoje é o dia de simplesmente entendermos que não importa onde a gente está tentando ir, Ele já chegou lá antes da gente chegar. Qual é a primeira lição que nós vamos aprender com Jonas? Nós temos que parar de fugir, porque quando nós fugimos de Deus, sempre há um navio que vai te levar para longe. O texto de Jonas 1:3 diz que Jonas fugiu da presença do Senhor, indo para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Entenda bem, Jonas sabia o que estava fazendo. Aquilo que Jonas estava vivendo era fruto de uma escolha dele. Não foi um acidente. Sabe, ele não tropeçou por acaso e encontrou um navio à sua frente. Não. Ele estava procurando um meio para fugir e acabou encontrando. A gente precisa entender que sempre vai haver um navio pronto para nos levar para longe do propósito de Deus. E o pior de tudo é que algumas vezes nós vamos pensar que é Deus que está abrindo as portas para a gente. Mas não é. É o diabo. É o diabo que está simplesmente desejando que saiamos do propósito que Deus tem para a nossa vida. O diabo facilita as nossas rotas de fuga. Sabe, hoje pela manhã Deus trouxe algo tão forte ao meu coração. Eu sei que eu pastorei uma igreja de imigrantes. A maioria que está aqui, mora aqui. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez isso possa te chocar, mas é a verdade. Existem pessoas que estão aqui nos Estados Unidos que nunca deveriam ter saído do Brasil. Sabe por quê? Primeiro, porque não receberam ordem de Deus. Segundo, porque o fato de talvez você ter chegado aqui nos Estados Unidos e as coisas aparentemente terem dado certo para você, não quer dizer que foi Deus que abriu as portas para você. Tem gente que veio para cá que perdeu família. Tem gente que veio para cá que perdeu o coração.
pessoas que eram fervorosas, comprometidas. E a chama que ardia no seu coração lá no Brasil se apagou aqui. Tem gente que está aqui há anos e que a família está lá no Brasil e ainda está achando que Deus está fazendo isso. Tá, não. Volte para o Brasil, para a sua casa. Parecia que tudo estava dando certo na vida de Jonas. Encontrou um navio. Ele entrou no navio e pensou: Deus está abrindo essa porta. Não estava. E sabe por que não estava? Porque Jonas estava pagando a passagem. Foi Jonas que arquitetou tudo. Não foi Deus. O plano de Deus era que Jonas permanecesse. Mas sabe o que é que acontece? A fuga sempre parece eficaz no início. Eu consegui um trabalho, eu consegui uma casa, eu consegui um carro. No início parece que tudo vai dar certo, até que vem uma hora em que a tempestade chega. Escute uma coisa: a paz que a desobediência traz é sempre uma ilusão passageira. É tanto que no início Jonas entra no navio achando que estava tudo bem. Sabe o que ele foi fazer? Dormir. Ele estava tranquilo. Mas teve uma hora em que a tempestade chegou. Ei. Não entre no navio que Deus não colocou à sua frente. Não pega atalhos. Deus não coloca atalhos à nossa frente, Ele coloca caminho. Deus é o Deus que simplesmente deseja que eu e você venhamos a escutar a voz dEle, venhamos a obedecer. Sabe quanta gente não está vivendo essa falsa paz? Talvez vivendo de uma forma confortável aqui nos Estados Unidos. Mas cuidado, porque você pode estar navegando para longe de Deus. Se nós estivermos fora da vontade do Senhor, o nosso fim vai ser trágico. Jonas começou a entender isso quando ele entra no navio e que começa a dormir e de repente vem uma tempestade. Sabe por quê? A tempestade vai chegar. Entenda que toda fuga tem um limite, tem um prazo. Foi o que aconteceu com Jonas. Sempre vai haver um momento em que haverá um confronto com a realidade. E hoje, a minha oração é que eu e você venhamos a ouvir a voz de Deus. Se nós estamos fugindo dEle, fugindo do propósito, fugindo da vontade, que hoje eu e você possamos sair do navio da fuga e voltarmos para o lugar onde Deus nos chamou. É importante que eu e você não venhamos mais a correr de Deus, mas agora venhamos a correr para Deus. A primeira lição nos ensina que é o diabo que coloca o navio para estarmos cada vez mais distante da vontade de Deus. Mas existe uma segunda lição que nós aprendemos com esse texto: quem foge de Deus causa tempestades ao seu redor.
E o pior de tudo é que essa tempestade não cai só sobre você, cai sobre quem está perto de você. O versículo posterior, o versículo 4 de Jonas capítulo 1 diz: então o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio ameaçava arrebentar-se. Presta atenção na expressão aqui. O Senhor enviou. A tempestade não vem do diabo. Quando nós estamos fugindo de Deus, a tempestade vem de Deus. Existem momentos na nossa vida em que a gente está pensando: meu Deus, o diabo está se levantando contra mim. E não é o diabo, é o próprio Deus. E é importante que eu e você compreendamos que Deus não está querendo nos punir. Deus não está querendo nos castigar. Deus está querendo nos acordar. A Bíblia fala que quando o Senhor envia o forte vento, é porque no versículo 5 de Jonas 1, a Bíblia diz que todos os marinheiros ficaram com medo, clamavam cada um ao seu próprio Deus e atiraram a carga ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que havia descido ao porão, dormia profundamente. A tempestade veio para que Jonas acordasse. Ei, qual é a tempestade que Deus está trazendo sobre mim ou sobre você para nos despertar? Eu me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos vivendo um momento extraordinário na Igreja do Amor lá em Paulista, e nós estávamos na quadra do Colégio Carneiro Leão, que foi um lugar onde nós passamos daquele momento a vivermos esse avivamento que vivemos hoje. Eram milhares de pessoas, milhares de cadeiras, eram telões que a gente colocava, sons de line e tirava, colocava de novo, multidões sendo alcançadas, até que em um dado momento, a promotora da cidade, ela decide nos convidar, de forma compulsória, para sairmos daquele lugar. Nós não tínhamos para onde ir. Nós não tínhamos um templo que coubesse as milhares de pessoas. Eu confesso a vocês que eu reuni a minha liderança e eu disse assim: gente, vamos orar, vamos jejuar, porque o diabo está se levantando. E eu orei com todo mundo. E sabe quando Deus fala com você? E você ouve a voz de Deus, e Deus disse assim para mim: quem disse que foi o diabo? Na hora, sabe, eu meio que me assustei. Como assim, Deus? A promotora está nos tirando, a gente não tem lugar para ir, tem que ser o diabo. Deus disse assim: sou eu. Sabe por quê, filho? Se eu deixar, vocês vão ficar o resto da vida aí nessa quadra. Eu tenho mais. Eu quero fazer mais. Eu sei, naquela época a gente já tinha campanhas para a gente comprar nosso terreno, mas a gente estava meio que acomodado, vendo todo aquele crescimento. E foi aí que Deus disse assim: eu mandei a tempestade para acordar vocês. E depois disso, gente, foi quando Deus permitiu que a gente fosse para uma outra quadra, mas que não tinha nenhum tipo de teto, de cobertura, e orávamos dizendo: aqui não chove, Paulista não chove, nem dia de quarta, nem dia de domingo, enquanto a gente estiver aqui. Começamos a viver uma experiência sobrenatural com Deus. Aí Deus nos levou para o outro local, que era um local de festa, chamado Altas Horas. Esse local se transformou em Alta Unção, e de lá
fomos para o complexo do amor. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está mandando a tempestade. Mas não é a tempestade para destruir. É a tempestade para a gente avançar. É a tempestade para a gente se despertar desse sono profundo. É interessante porque enquanto Jonas dormia, aqueles marinheiros estavam sendo afetados por aquela tempestade. Talvez você não está percebendo, mas quem sabe a atitude de desobediência sua, a atitude de fugir de Deus, não está trazendo justamente efeitos de uma tempestade sobre a vida de quem está perto de você. São pais que ignoram o impacto da sua falta de comprometimento espiritual na vida dos seus filhos. Ei, são líderes que estão dormindo enquanto suas igrejas estão em crises e eles não tomam decisões que precisam ser tomadas. São homens e mulheres que estão brincando com o pecado e não percebem que as escolhas de hoje trarão uma consequência desastrosa amanhã. Chegou a hora de Deus nos despertar do sono. Sabe, o tempo de dormir acabou. Essa é a hora onde Deus diz assim: eu estou te acordando para você voltar ao propósito, para você ser o pai de família que você tem que ser, sacerdote da sua casa. Ei, para você ser aquela mulher virtuosa, aquela mulher abençoadora, aquela mulher sábia, aquela mulher de oração, que vai se levantar para interceder pela tua casa, para Deus dar sabedoria para os seus esposos, para Deus cobrir e guardar seus filhos. Sabe, chegou a hora de a gente despertar e entender que se Deus nos trouxe para essa nação, nós não viemos aqui para viver o sonho americano. Nós viemos aqui para fazer as pessoas viverem o sonho de Deus. Que tempestades venham, elas não vão nos destruir, elas vão nos despertar. Porque foi isso que aconteceu na vida de Jó, e é isso que tem que acontecer na minha e na sua vida. Nós não podemos permitir que as pessoas sofram por causa da nossa desobediência. Entenda uma coisa, e essa é a última e terceira lição. Você pode escolher o pecado, mas não suas consequências. Jonas 1,17 nos revela que depois que Jó foi lançado ao mar, ele foi engolido por um grande peixe e permaneceu ali por 3 dias e 3 noites. E o mais interessante é que a expressão usada nesse texto é: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Mais uma vez Deus permite. Entenda que o pecado pode parecer uma rota alternativa no início, mas ele sempre vai nos levar para um lugar de escuridão. Aquilo que parece ser maravilhoso vai se tornar em um pesadelo. Isso é fruto das nossas escolhas. Podemos escolher o pecado, podemos escolher o erro, mas não vamos escolher as consequências. Davi escolheu o erro, escolheu o pecado. Adulterou, mandou matar Urias, mas ele não escolheu a consequência. A morte do seu filho com Batseba, a colheita virá. Por isso que Deus quer ver em mim e em você uma coisa: arrependimento.
Sabe, o ventre do peixe representa o lugar onde Deus nos leva para Ele nos mostrar que a nossa fuga sempre vai falhar. Ele nos coloca lá para Ele entender, para que eu e você entendamos que sem Ele nós estamos perdidos. Não é uma posição, na verdade é uma volta ao chamado, é o arrependimento, porque é lá no fundo do poço que a gente não tem mais como fingir que a gente não está no controle, e aquilo que parece ser o fim passa a ser o começo. O ventre do peixe não é o fim. É justamente o momento em que Deus pega aquela folha totalmente contaminada com as histórias do passado. Ele deixa lá, faz o peixe nos cuspir, para que uma nova história seja escrita. Por isso que Jonas, lá no capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Que Deus maravilhoso! Deus é o Deus que nos dá uma segunda chance. Deus é o Deus que olha para mim e para você e diz assim: não vou desistir de você. Eu ainda acredito no que eu tenho sonhado para a sua vida. Por isso que em Jonas 3, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Charles Spurgeon disse que Deus nunca nos permite errar sem um propósito. Ele pode nos deixar cair, mas sempre nos levanta para algo maior. É quando entendemos que a tempestade pode ter sido grande, mas a graça de Deus é sempre maior. O que isso tem a ver com a nossa vida? Somente tudo. Eu acredito que você já deve ter ouvido muitas vezes a voz de Deus. Talvez Deus disse assim: perdoa, e você não perdoou. Talvez Deus disse assim: usa o teu talento, e talvez você não usou. Talvez Deus disse: ei, toma essa decisão aqui, e você tomou uma decisão diferente. E hoje você se sente como se estivesse na barriga, no ventre de um grande peixe. O efeito da tempestade te fez viver num lugar de reclusão. Talvez você queimava por Jesus, pelo Espírito Santo. Quando você chegou aqui, aquele fogo se apagou. Hoje Deus está dizendo assim: para de fugir. Talvez você um dia entregou sua vida a Jesus, você o amava, e de repente você fez como aquele jovem, fugiu de casa, se desviou. E hoje Deus está dizendo: volta para casa, eu estou te esperando. Eu não sei há quanto tempo você está fugindo.
Eu não sei há quanto tempo você está aguentando a tempestade, não sei há quanto tempo você está no ventre do grande peixe. Mas eu quero te dizer que hoje é o dia em que você tem que parar de fugir. Eu não sei há quanto tempo você está simplesmente com a cabeça no travesseiro e vendo a tempestade atingindo outras vidas. Chegou a hora de você entender que você não é um instrumento de maldição, você é um instrumento de bênção. Mas entenda, a escolha é sua. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu quero nessa noite que você feche seus olhos, por favor. Esse é o seu momento com Deus. Coloca a mão no seu coração. E nessa hora, faz o que Jonas fez. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor arrependido. Clame ao Senhor quebrantado. Clame ao Senhor para se comprometer com Ele, para parar de fugir, para viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Enquanto nós vamos entoar uma canção, que seja o seu momento com Deus, que seja a sua oração a Deus. Mas hoje você vai